Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 60 a 69. À medida que você for encontrando o texto, eu já te convido a se colocar de pé, para que nós leamos o texto todos em uníssono. O texto das Escrituras. Está projetado aqui atrás a versão que nós leremos nessa noite. E diz assim a palavra de Deus, leia comigo. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém. Oremos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a Tua voz entre nós, Senhor. Senhor, faz-nos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E abre, Senhor, os nossos corações e ministra, Pai, a Tua verdade em nossos corações. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Irmãos, se vocês notarem, o texto em que nós lemos é um texto muito conhecido, um texto aqui, essa célebre frase do apóstolo Pedro, em que ele se dirige a Jesus e pergunta: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E esse texto, irmãos, ele está inserido em um contexto muito próprio, e eu gostaria de começar falando com vocês sobre isso. Se os irmãos notarem, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear em alguns textos. Se os irmãos notarem, o texto anterior à passagem que nós lemos apresenta um cenário em que as multidões seguiam a Jesus. Assim, durante todo o ministério de Jesus, muitas pessoas o seguiam. As multidões acompanhavam Jesus, porque o que ele dizia era de muita verdade, de muita beleza e de muita sabedoria. E as multidões o seguiam. Não só por isso, o seguiam também porque ele operava milagres e sinais, dando testemunho de que ele era um profeta e de que ele era o Filho de Deus verdadeiro. E bom, o cenário então é basicamente após um outro momento muito importante e muito conhecido, que foi a multiplicação dos peixes. Você certamente está familiarizado com esse episódio em que Jesus estava com os seus discípulos e ali ele multiplicou pães e peixes. E Jesus logo em seguida revela que as pessoas que estavam seguindo ele, é isso que está lá no início do capítulo 6, essas pessoas que estavam acompanhando ele, não estavam acompanhando pelas coisas que ele dizia exatamente, mas porque eles haviam comido pão. Jesus diz isso. Então Jesus lança, naquele momento, ele lança um desafio àquelas pessoas que o seguiam, que eles deveriam olhar não tanto para aquele pão material,
que ele havia multiplicado, mas para um outro alimento, um alimento que é espiritual. E aí, aqui no verso 28 do capítulo 6, eles perguntam o que eles poderiam fazer. Eles estavam seguindo a Jesus, viram a multiplicação dos pães, haviam comido, estavam seguindo Jesus. Jesus diz a eles: vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão. E eles perguntam: o que então que a gente tem que fazer? E Jesus responde, no verso 29, que eles tinham de crer nele, que não se tratava só de comer pão. Era preciso muito mais do que isso. Era preciso muito mais do que simplesmente desfrutar de uma bênção material, de uma provisão material que Deus dava. Era preciso crer em Jesus. A questão é que Jesus não para por aí. Ele segue dizendo que, não, além de crer nele, né, eles precisavam crer em um conteúdo específico. E esse conteúdo que Jesus profere ainda, também no capítulo 6, é de que ele era o pão da vida. Você já ouviu isso, né? Que Jesus é o pão da vida. Nesse instante aqui, ele havia proferido esta palavra de que ele era o pão da vida. E é nesse momento, irmãos, que começa a controvérsia que nós vemos no texto que lemos a partir do verso 60, que ao ouvirem isso, né, no verso 60 diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Que palavra dura é essa que o versículo 60 está falando? É a afirmação de que Jesus havia dito que ele era o pão da vida, e não apenas o pão da vida, mas que ele era o pão que desceu do céu. Vocês se recordam em algum momento da Bíblia em que o pão, ou pelo menos o alimento desceu do céu? O maná no deserto, né? Jesus estava naquele momento se comparando, ou dizendo, na verdade, categoricamente, que ele era uma espécie de novo maná para aqueles judeus ali. E essa então é o início da controvérsia, porque as pessoas que acompanhavam a Jesus, que seguiam ele, as multidões que estavam interessadas na mensagem de Cristo, elas entendiam ou entenderam que naquele momento Jesus parecia ter ido longe demais. Pão que desceu do céu, se você ver no verso 41, é isso que eles indagam. Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? É isso que aqueles homens começam a pensar a respeito de Jesus, que aquela mensagem dele não fazia sentido. Irmãos, ao ouvir isso, nós estamos diante aqui de algo que é talvez um tema que é muito claro, que é o tema da fé. E ao longo de toda a história, Deus sempre requereu do seu povo fé. Todos quantos querem seguir a Jesus precisam de uma ferramenta, né? Essa ferramenta que é o instrumento que Deus usa para nos chamar a Ele e para desenvolvermos nosso relacionamento com Ele. E esse instrumento é a fé. E é assim que Deus faz com o seu povo. E a fé cristã, irmãos, ela é sim uma fé racional. Se você frequenta, por exemplo, a nossa EBD, você tem aprendido isso certamente, que há muitas razões para crermos em Deus. Há muitas razões, e por serem razões racionais de crermos em Deus, que a mensagem que nós guardamos e levamos ao mundo não é uma mensagem que não faz sentido. Contudo, irmãos, a mensagem ou o ponto da nossa reflexão essa noite é que existe um momento, ou existe o que eu chamaria aqui, nessa noite, de um ponto de inflexão. Um momento em que, ou melhor, um lugar onde os ímpios se separam dos piedosos. Existe um momento em que os crentes se separam dos ímpios. E é sobre isso que nós conversaremos essa noite.
Bom, aqui nesse texto, no texto de João capítulo 6, a partir do verso 60, aquelas pessoas que criam em Jesus, ou melhor, aliás, que seguiam a Jesus, elas estavam, talvez nesse ponto, nesse limiar, nesse ponto de inflexão, elas não poderiam avançar mais. Tinham comido do pão, estavam procurando Jesus, tinham encontrado, mas Jesus agora diz que Ele é o pão da vida e que Ele desceu do céu, e isso é demais. O que eles iriam fazer agora? Inclusive, se você ver lá no verso um pouco antes do verso 60, eu não marquei aqui, mas é dito que eles começam a deixar a Jesus, que eles não criam, né? E Jesus por exemplo, no verso 64 ele diz, Jesus sabia que desde o princípio aqueles que não criam e quem iria trair. E bom, você já parou alguma vez na sua vida para pensar nesse fenômeno? O fenômeno em que uma pessoa, ela é exposta ao Evangelho, ela, de algum modo, apreende a mensagem, ela se familiariza, ela até gosta da mensagem, e ela é uma entusiasta de Jesus. Mas, após um certo tempo, ela deixa de ser tão entusiasta assim, ou deixa de ser o que colocaremos aqui entre aspas, um fã de Jesus. E esse fenômeno, ele tem um nome, que é o fenômeno da apostasia. Você talvez já tenha ouvido isso. A apostasia é quando uma pessoa, ela diz crer em Jesus, mas depois ela simplesmente nega. Ela volta atrás no que disse e não quer mais seguir este caminho. Vocês já pensaram sobre isso, sobre o tema da apostasia? Sobre pessoas que deixam a Jesus? O que acontece? Qual é o tamanho desse fenômeno? Muitas vezes, somente numa igreja batista como a nossa, nós estamos falando muito de missões. Nós louvamos, por exemplo, o trabalho da nossa junta de missões, a junta de missões mundiais, a junta de missões nacionais. Nós temos aqui, por exemplo, 2 meses do ano dedicados a falar sobre isso. Mas quanto àqueles que evadem as igrejas, quanto a essas pessoas que não são as pessoas que foram alcançadas, mas são as pessoas que deixaram a Jesus. São muitos, irmãos, os que abandonam o corpo. E por que não abandonam a comunhão com Deus, renunciam à sua fé? Isso é muito triste. E quando eu penso nesse tema, eu me lembro muito de um caso que ficou famoso nos últimos anos e que pessoalmente para mim foi muito doloroso, que foi a apostasia de um certo pastor, um pastor que tinha uma grande influência, né? Ele era pastor e um escritor best-seller. Talvez aqui alguns tenham até lido um dos livros dele, né? Um livro em especial ficou muito famoso. E esse mesmo livro dele encorajava os cristãos a se aprofundarem no conhecimento de Deus. É um livro excelente. Mas este homem apostatou. Ele deixou a fé. Ele mesmo, né? Eu não digo o nome aqui apenas por questões éticas, mas ele conta, né, se você procurar na internet, ele conta que em 2015, quando renunciou o cargo de pastor titular da igreja em que ele servia, ele narra que ele começou a repensar a sua fé. E ele chamou aquilo de desconstrução. Ele começou a se desconstruir. Esse é o termo que ele usa. Mas ele confessa, lá pelas tantas no texto, na entrevista, que ele sabia que talvez a Bíblia não chamasse aquilo de desconstrução, mas talvez um outro termo. E com o passar do tempo ele conta que foi retirando peça por peça do edifício da fé que ele havia construído ao longo dos anos. Veja, ele era um pastor e ao longo dos anos, quando ele deixa o cargo de pastor titular, ele começa a desconstruir peça por peça, tijolo por tijolo, digamos, desse edifício doutrinário das coisas que ele cria. E aí ele passou, irmãos,
a escrever na internet. E ele sistematicamente se emendava, se corrigia publicamente pelas coisas que no passado dissera. E aqui, eis uma especial, abre aspas. Para a comunidade LGBTQIA+, quero dizer que sinto muito pelas opiniões que ensinei em meus livros. E como pastor, em relação à sexualidade. Eu me arrependo em me posicionar contra o casamento gay, por não defender os homossexuais e seu lugar na igreja. E por qualquer forma em que meus livros e palestras tenham contribuído para uma cultura de exclusão e fanatismo. Essas são as palavras que ele usou: exclusão e fanatismo. E vejam, irmãos, esse pastor, ele chegou àquilo que eu disse há pouco, de o ponto de inflexão. A disciplina eclesiástica, né, a disciplina da igreja, a forma como a igreja conduz a vida do corpo, foi demais para aquele homem, demais para aquele ex-pastor. E a ética sexual cristã, na sua ótica, era fanatismo. Ali ele pôde dizer, como no verso 60 que nós lemos aqui: dura é essa palavra, dura é a escritura, quem pode suportá-la? Ele claramente não usa esse texto, mas eu não poderia deixar de fazer uma conexão direta com estas palavras. Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E a pergunta, irmãos, que calha que façamos nessa noite é, conforme diz o verso 67, Jesus Cristo diz, ele pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Foi dito isso a Jesus. Jesus depois se vira para os discípulos e diz, vocês também não querem ir e deixar-me? Sejamos sinceros, seja sincero com você mesmo. O que te separa da decisão por considerar duras demais as palavras de Cristo? O que te separa desse ponto, dessa condição espiritual, em que você olha para as palavras de Jesus e diz, são duras demais, quem pode suportá-las? Talvez a questão específica daquele ex-pastor não seja a que aflige o seu coração, mas é possível que haja outras. É possível que haja outras. Irmãos, por que as palavras de Jesus soaram ou se mostraram duras para aqueles homens naquele momento histórico? Quando ele se refere a ser o pão que desceu do céu, por que isso era duro demais para aqueles homens que ouviram? Vejam, para mim, pessoalmente, quando eu leio que Jesus é o pão da vida e que ele é o pão que desceu do céu, isso para mim é um bálsamo. Eu acredito que para você também. Jesus é o pão que desceu do céu. Isso é um dos maiores encorajamentos que alguém pode ler. É que o que nos sustenta não é exatamente uma alimentação específica ou um estilo de vida específico, mas Jesus, Ele é suficiente, Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o nosso maná diário. Para um cristão que está peregrinando rumo a Nova Jerusalém, que está no deserto, em direção a Canaã celestial, o maná é essencial. Então, quando eu leio isso aqui, isso para mim soa como música aos meus ouvidos. Mas por que para aqueles homens não soava assim? Porque eles ouviram aquilo e disseram, duras são estas palavras, quem pode suportá-la? Eles se perguntavam no versículo 42, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu, isto é loucura? Entre outras palavras, isto é loucura. Eles não poderiam crer nisso, porque eles conheciam o pai e a mãe de Jesus. Como eles poderiam crer que esse Jesus está dizendo que desceu do céu? Eles não poderiam crer nisso.
E nos nossos dias, como alguém pode aderir a esse pacote, né, a essa fé retrógrada? Quem pode acreditar em um livro desses? Este livro, irmãos, está cheio de palavras duras. É o que o mundo diz. É o que talvez você diga em seu coração, aqui, que chegou a esta igreja essa noite. Talvez você diga isso. Este livro tem algumas coisas legais, mas ele tem também palavras duras demais. E talvez a gente precisaria reconsiderá-las. E aí, irmãos, que Simão Pedro, Cefas, responde no verso 68, ele se dirige a Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não sei se você reparou, mas isso aqui é algo fantástico. Essa declaração de Pedro, claro que a Bíblia toda é inspirada por Deus, mas se a Bíblia tivesse assim uns highlights, né? Esse é um daqueles momentos. E Pedro, ele olha para Jesus: Senhor, ok, toda essa situação sim, mas eu olho para Ti e eu vejo que o Senhor é aquele que detém as palavras de vida eterna. Para onde é que eu vou? E o que eu percebo então, irmãos, é que o que separa o crente do ímpio, o que separa o apóstata daquele que perseverará até o fim, é uma espécie de lucidez. Lucidez. É uma lucidez que advém da ação de Deus. Porque o verso 65 nos fala que ninguém pode vir a Cristo a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ninguém pode se aproximar de Cristo sem que o Pai assim o faça, assim permita. O cristão, irmãos, é alguém a quem é dada a graça de reconhecer sua fraqueza e sua limitação. Essa graça está disponível para você hoje. Creia nisso. A graça que foi dada a Pedro para passar daquele ponto de inflexão é uma mesma graça que está disponível para você hoje. Basta que você creia. Inclusive essa fraqueza, vocês percebem como no verso 68 Pedro demonstra uma certa fraqueza aqui? Uma fraqueza assim do ponto de vista humano, claro. Ele olha para Jesus, ele vê as pessoas estão deixando de seguir Jesus, ele olha para Jesus. Jesus, na verdade, havia perguntado: vocês não vão me deixar? E ele olha para Jesus e diz: Senhor, para onde é que eu vou? Se é Tu que tens as palavras de vida eterna, para onde mais é que eu vou? Isso me lembra muito, não tem uma relação direta, mas me lembra muito o que o apóstolo Paulo, na verdade, o que Deus ministrou ao coração do apóstolo Paulo a respeito do seu espinho na carne. Está registrado em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O ponto de inflexão é este. É o ponto em que nós estamos diante da crise, diante da controvérsia, e nós rompemos para um novo lugar. E esse novo lugar é o lugar da fraqueza, que nós reconhecemos a nossa fraqueza, e nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, eu sei tudo que estão falando sobre o Senhor, mas para onde é que mais que eu iria? Se é Tu que detém as palavras de vida eterna. Queridos, quando alguém atende ao chamado do Espírito Santo e vem a Cristo, confessa publicamente o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, uma biografia se inicia. A sua biografia se iniciou assim, a biografia espiritual. Como toda história, e você poderia talvez recorrer à literatura ou ao cinema,
Há momentos de alegria e de tristeza nessa caminhada espiritual. Momentos que se assemelham a um dia claro com o céu azul. Há outros, no entanto, escuros, nublados, como alguns dos que a gente viveu essa semana, né? Dias em que o crente se percebe vacilante em caminhar e prosseguir a carreira proposta por Deus a ele. Dias em que nós duvidamos, simplesmente assim, nós duvidamos. Esses dias nos ocorrem, cedo ou tarde. Bem sabemos, irmãos, que Deus, Ele está conosco por todos os nossos dias. E se você ler o verso 39 do capítulo 6, acompanhe comigo. Jesus, ele dá uma declaração também fascinante, que ele diz assim, na verdade o verso 39, que diz assim: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai, que Jesus, que o Deus Filho não perca nenhum daqueles que Deus deu a ele. E nós temos isso, nós podemos nos agarrar nessa promessa, nos agarrar nesta fortaleza, neste lugar seguro. Nada pode nos arrebatar da mão de Jesus. Mas há dias em que afirmar o que cremos torna-se muito difícil. E a grande questão desse texto, pelo menos na minha leitura, é que pulsa aqui, irmãos, uma dimensão pessoal do que o apóstolo Pedro, naquele instante, não ainda apóstolo, né, mas o que Pedro diz a Jesus, é algo muito pessoal, é algo muito de uma experiência pessoal e intrínseca a ele. E ele traduz isso nessa pergunta: Senhor, para onde e para quem mais eu iria? Aqui fazendo a paráfrase. Isso, irmãos, é a verdade de que a percepção de ser achado em Deus muitas vezes é precedido por um sentimento de estar perdido. Eu vou repetir. A percepção de ser achado em Deus é muitas vezes precedida por um sentimento de estar perdido. Primeiro nos vemos perdidos ou confusos, e aí então provamos do sabor da segurança divina. Talvez você já tenha experimentado isso. Pedro confessa, irmãos, que não há outro caminho para a vida dele. Entre outras palavras, é isso que ele está dizendo: não há outro caminho para mim. Vocês percebem que isso é de uma fraqueza? E eu estou usando aqui fraqueza em um conceito de fraqueza específico, né? Não estou dizendo que Pedro é fraco num sentido pejorativo, mas é necessário que nós confessemos a nossa fraqueza. Os outros podem abandonar o Mestre, podem abandonar a Jesus, mas eu tenho uma notícia a você, que entrou pelas portas dessa igreja nessa noite, pela primeira vez. Se você está procurando vida e vida eterna, a notícia que eu tenho para você é que não existe outro lugar para ir, não. Esse mundo tem muitas propostas para nós. Ele tem muitos projetos. Mas se você está preocupado com sua alma, se você está preocupado com vida eterna, não tem outro lugar para ir, não. É isso que, esse é o ponto. Jesus diz: vocês estão preocupados demais com o pão que comeram, e é por isso que me seguem, que estão me seguindo até esse momento. Mas deixa eu dizer para vocês: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, e a minha missão aqui, ela tem uma dimensão muito mais espiritual do que um estabelecimento físico, um multiplicar de pães, ou a tomada de um império. Não é sobre isso. À medida em que conhecemos a Deus e somos por Ele instruídos a viver esta vida, tanto mais compreendemos, irmãos, como o homem é cego e não sabe dirigir-se. Sem o Senhor, sabe o que nos resta? A inebriação pelo pecado e o desespero psicológico.
inebriação pelo pecado e desespero psicológico. É o encontrar-se órfão em um universo indiferente, é procurar e não encontrar, é o beber e não saciar-se. Esta pergunta do verso 68 me faz olhar francamente para mim mesmo e concluir: não há outro caminho para mim. Não é, irmãos, não é como se Jesus ele fosse assim o melhor caminho, sabe? A pessoa, eu estou na liderança de jovens nessa igreja. E eu não ouvi isso aqui, mas já ouvi em outros contextos, por exemplo, pais que chegam assim: eu quero que meu filho vá para a igreja porque ele está na adolescência agora, logo ele vai entrar na faculdade. Você sabe que é um ambiente muito complicado, e é verdade, é um ambiente muito complicado. Mas, muitas vezes, na cabeça dos pais, é como se Jesus fosse um caminho mais legal, um caminho mais seguro para o seu filho. Mas sabe qual é a verdade? Não é que Jesus é o caminho mais seguro, é que Ele é o único caminho. Não tem tipo assim um outro caminho. O único caminho é Jesus. Você não foi inteligente o suficiente para escolher o melhor caminho. A verdade é que não tinha outro caminho para você. Não tinha outro caminho para ti. Eu gosto muito, irmãos, de uma escola de filosofia que é o existencialismo. E tem alguns existencialistas, eles parecem crentes assim às vezes, né? São assim ateus de tudo que é jeito, né? Ateu engravatado. Mas o que eles confessam muitas vezes é de uma lucidez em relação ao que são e a condição da existência. E que eu olho assim: poxa, parece que faltou pouco. Faltou pouco para ele se converter. Porque a realidade, irmãos, ela é dura mesmo. O universo que vivemos sem Jesus, ele é frio e ele é indiferente a nós. Né? Você pode olhar a Via Láctea e achar muito linda, mas breve um câncer pode chegar nas suas células e simplesmente acabar com a sua vida, destroçar o seu corpo. E ainda assim será a natureza linda. Não é sobre isso, irmãos, a criação. E Jesus, ele é o único caminho para você. Você não pode sair dessa noite aqui achando que esse é o melhor caminho para ti. Ele é o único que você tem. O resto é desespero psicológico. E sabe, irmãos, é por isso que eu me volto ao pé da cruz sempre. Eu retorno sempre, vez após pecar, após me dar conta de que eu estou me desviando. Eu olho para a cruz e eu me curvo diante de Jesus Cristo e digo: Senhor, Tu tens a minha vida. O Senhor é quem detém o caminho da vida eterna, e se eu não estiver aos Teus pés, eu não tenho para onde ir. E eu creio, irmãos, que essa é a real experiência do senhorio de Cristo em nossas vidas. Eu estou falando estas coisas aqui, eu sei que tem gente que já provou isso. Muita gente já provou isso. Eu já provei isso na minha vida. Há notas autobiográficas nesta pregação. E essa experiência uma hora acontece com você. Talvez você não tenha passado, mas pelo menos você está ouvindo essa pregação aqui e você vai ter talvez já algum nível de conhecimento de que isso vai acontecer. E vai chegar um momento em que as palavras de Jesus, você vai estar diante, as pessoas vão estar deixando Jesus, ou as pessoas vão estar te encorajando a deixar Jesus, porque essa mensagem é dura demais para o mundo. E você vai olhar para essa mensagem e vai dizer assim: eu vou considerar essa mensagem dura, ou eu vou olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, para onde é mais que eu iria? Para onde mais eu iria? Esse é o momento que a ficha cai. Jesus é o caminho, mesmo. Se nós pensássemos nos nossos dias, as crenças validadas pelo nosso tempo nos dão ou não nos darão nunca uma vida eterna. Elas são trapos de imundície, como dos fariseus nos tempos de Jesus.
tão cedo quanto passar a nossa geração, esses valores mundanos que hoje são tão caros à nossa sociedade, eles também passarão, e novos, piores, muito provavelmente se levantarão, novos valores. Tem muito crente em crise hoje em dia, porque os valores do mundo, os valores da nossa sociedade, os valores talvez políticos da nossa sociedade não sejam bem os valores da nossa fé, e você às vezes se sente em saia justa. Em 2023, irmãos, a morte, por exemplo, de um animalzinho doméstico é mais chocante que a morte de um morador de rua. Em 2023, cortar uma árvore pelo tronco, uma árvore protegida, aos olhos da sociedade é muito mais reprovável do que cortar o cordão umbilical de um bebê de 6 meses no ventre. Esses são os valores que estão dizendo para você, esses são os valores, na verdade, que estão convocando você diariamente a abraçar. E quer uma notícia? Se você abraçá-los, cedo, muito cedo, você vai olhar para as palavras de Jesus neste livro e vai dizer assim: são duras demais, quem pode suportá-las? As pessoas abraçam esse credo, esse conjunto religioso, secular, do nosso tempo, e ao perceberem que as Escrituras não coadunam com estes valores, olham para a Bíblia e dizem: dura esta palavra, não é possível suportá-la. Essa é a realidade em que nós estamos inseridos, irmãos. Mas Pedro, Cefas, olha para Jesus diante das tensões do seu tempo e diz: Senhor, para quem iremos? Vejam que a questão de Pedro aqui não é, não, a verdade de Deus é assim que está em Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e sim, a Bíblia é coerente. Tudo isso é verdade, mas percebam que há uma dimensão muito mais pessoal de Pedro. Ele está falando assim, ele parece que olhou para ele e falou assim: Senhor, para onde é que eu vou? Se é tu que tens as palavras de vida eterna. Esses dias, enquanto eu estava em casa, ouvindo algumas músicas, numa plataforma de streaming, eu ouvi uma música que eu já tinha ouvido, mas foi naquele momento que ela realmente parece que falou comigo. É uma música de um cantor que eu gosto muito, que é John Macmillan. E a história dessa música é muito interessante, né? Que ele, certa vez, esse artista, é um artista cristão, ele se viu nesse ponto de inflexão. Ele estava diante da mensagem de Jesus, ela parecia dura demais, o mundo estava dando as costas para Jesus, as pessoas ao seu redor, e ele precisava tomar uma decisão. E ele conta que lutou por meses, por quase, na verdade, 2 anos, contra a incredulidade e contra essa crise que ele passava. E estava com a intenção maligna de apostatar. Ele queria fazer isso. Ele chegou a certo ponto, ele tocava, ele ia nos shows, ele já não acreditava mais, ele estava cínico das coisas que ele tocava e cantava. E após esse período escuro, ele ele escreveu uma canção que em inglês chama-se The Road, the Rocks and the Weed, que em português significa o caminho, a rocha e as ervas daninhas. E nessa canção ele expressa de forma poética, assim, esse sentimento que ele passou durante esse período em que ele duvidou, durante esse momento que ele estava no ponto de inflexão, o momento em que ele viveu esse período. E eu fiz uma tradução livre aqui de alguns dos versos dessa música, os mais atentos em inglês. Se eu cometi algum impropério aqui, realmente uma tradução livre. E em determinado momento da música ele diz assim, preste atenção nisso, há uma linguagem poética, então há algum esforço aqui para que a gente entenda completamente o que ele diz, mas diz assim: desça da sua montanha, do seu apartamento no mais alto prédio, e me conte do Deus conhecido, o Deus que sangra, e me conte o que dizer à minha filha quando ela fizer incontáveis perguntas, e eu falhar em preencher as lacunas abertas pelas perguntas que ela fez.
Eu não tenho respostas para joelhos machucados ou para cânceres, mas um Salvador que os sofre comigo. Cantando adeus ao Olimpo. Olimpo aqui no sentido de cantando adeus aos falsos deuses, a esses deuses que o nosso tempo querem fazer com que abracemos. Cantando adeus ao Olimpo. A marca do meu Criador está espalhada na estrada, nas rochas e por entre as ervas daninhas. Afrodite não choraria com o enlutado, Zeus não sofreria com o fraco, mas tu vieste para habitar em meio à minha angústia e em todas as minhas súplicas. Eternidade e o mais estão escondidos comigo aqui, dentro de mim, sob a chuva. Devo eu plantar árvores e me alegrar em uma colheita que sei jamais viverei para colher? Assim, semeio o meu corpo ao meu Criador e o meu coração para o meu Salvador, e espalhe-me pela estrada, pelas rochas e por entre as ervas daninhas. Espalhe-me pela estrada. Como eu falei, há uma linguagem poética que ele emprega aqui, mas ele está contando o testemunho desse ponto de inflexão dele, de que ele olhou para a vida, ele olhou para as tensões em que ele estava colocado diante dele, e ele teve de tomar essa decisão, ele teve de olhar para Jesus, enfim, e dizer: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele confessa, que as marcas de Deus estão espalhadas por toda a criação, pela estrada, entre as rochas e por entre as ervas daninhas. Tudo comunica Deus, e ele diz: não tem respostas para joelhos machucados ou para cânceres, mas ele tem um Salvador que sofre tudo isso com ele. As propostas do mundo, elas não vão chorar com o enlutado e não vão sofrer com o fraco, mas esse Deus da Bíblia, ele veio habitar em meio à minha angústia e em todas as minhas súplicas. Essa é a confissão de John Mark Macmillan, e falou muito comigo naquele instante. E a verdade, então, irmãos, é essa experiência, esse ponto de inflexão, essa experiência pessoal, que ela em alguma medida é quase que incomunicável, que Pedro teve, que John Mark Macmillan teve, que eu tive, que muitas pessoas têm. Ela nos leva para um lugar em que nós confessamos que isso aqui, essa vida que a gente está seguindo, é muito mais do que afirmações que nos orientam para a vida prática. Seguir a Jesus é o único lugar possível para repousarmos a cabeça, para descansarmos a nossa alma. Seguir a Cristo é o caminho da vida eterna, e Pedro compreendeu isso. Você compreende isso essa noite? Você já compreendeu essa verdade? A pergunta oportuna, então, é: diante das crises, diante das propostas do mundo, diante desses falsos evangelhos que o mundo oferece, essas boas novas que são más novas no fim do dia, diante de tudo isso, a quem você irá? A você é dada a graça hoje de reconhecer sua fraqueza e a sua própria limitação. Essa graça está disponível a você, creia nisso. Você um momento vai precisar confessar isso, a sua fraqueza. E que você não é um Superman escolhendo o melhor caminho para viver sua vida. Você vai ter de confessar assim: não tem outro lugar para ir. Isso não é um demérito para Jesus ser o caminho. Isso só o engrandece. Isso só mostra o quanto nós precisamos desesperadamente dele. Agarre-se na cruz, meu irmão. Agarre-se hoje para nunca mais soltar. Dê um abraço existencial na cruz. Nós não temos todas as respostas do mundo, mas temos um Salvador que está conosco em todas as questões de nossos corações, em todas as nossas aflições. Temos um Salvador que sofre conosco, seja em joelhos ralados, a tratamentos de doenças terminais.
e no fim Ele nos coroará com a vida eterna. Amém? Eu concluo com uma frase do célebre e grande pai da igreja, Santo Agostinho, em que certa vez ele disse assim: Senhor, é duro seguir-te, mas é impossível deixar-te. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nessa noite queremos confessar, queremos, Deus, reconhecer que só o Senhor é o caminho para nós. Tu, Senhor, detém, o Senhor é aquele, o possuidor, é a fonte da qual jorra a vida, Deus. E nós precisamos desesperadamente de Ti. Senhor, incute essa verdade em nossos corações e nos faz repousar tranquilos na segurança que está em Ti. Este mundo não tem nada para nós, Senhor. E Tu tens tudo para nós. Nós louvamos o Teu nome e reconhecemos a grandiosidade e a riqueza da mensagem que o Senhor nos deixou, do Espírito que o Senhor colocou em nosso interior, que é o Senhor mesmo, que é o Teu testemunho entre nós. Obrigado por isso, Senhor. Sei certamente que há pessoas que entraram aqui que talvez não tenham tomado uma decisão ainda por agarrar-se à cruz e confessarem que o Senhor é o único caminho possível para elas. Senhor, nessa noite nós oramos que o Senhor as incomode, Deus, e mostre a elas que elas precisam de Ti. Elas não encontrarão, Senhor, neste mundo as respostas. Pelo contrário, encontrarão dor e aflição. Mas, Senhor, esta graça está disponível para nós hoje. Aleluia, porque ela está disponível. E ela está disponível para você, ela está disponível para mim. Senhor, obrigado por isso. Fala aos nossos corações, Deus. Nós agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.